Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para a minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Sejam bem-vindos ao canal Quem Ama Corrige. Eu convido vocês a deixarem um like, a se inscreverem no canal e ativarem as notificações. E além disso, compartilhar. É de muita importância que a gente compartilhe para o máximo de contatos possíveis, pois são as palavras do Senhor, né? E essas palavras precisam soar em todos os ouvidos, né? Todos precisam conhecer a Deus realmente, como Ele é, né? Essa verdade dele que não muda, que é imutável e que é o que vai nos colocar realmente na ordem da qual Ele quer de nós. Ele não quer seus filhos na ignorância, Ele não quer seus filhos na desordem, Ele não quer os seus filhos seguindo por várias vias de acordo com seus prazeres e vontades. Não, tem um plano divino feito, que é a divina vontade, o plano perfeito feito por Deus, do qual esse plano também o rege. Ele também obedece esse plano, e esse plano é perfeito e é imutável, e foi feito para que todos nós possamos viver nele assim como Deus, junto com Deus, em união com Ele. E essa vontade, ela é que vai perdurar. Ela é a verdadeira, né? Ela é boa, é louvável. Ela sim vai iluminar a nossa vida, a nossa alma, né? E vai dar à nossa alma o respiro de Deus, né? A verdadeira vida, o sopro de Deus, o sopro do Espírito Santo. Então, quem quer viver pelo Espírito Santo precisa andar na verdade. E andar na verdade é andar na vontade divina. E nós precisamos conhecer. E Jesus deixa essas verdades. Ele comunicou aos seus discípulos, né? Por meio dos evangelhos. Só que é muita coisa, né? É muita coisa que se passou, o que Jesus ensinou, né? Durante o tempo que ele esteve aqui na Terra. Então ele escolheu místicas ao longo do tempo para continuar sendo suas portas-vozes para trazer essas verdades, né? E nós também somos uma comunidade de porta-vozes divulgando esses escritos que é urgente, né? Que a igreja conheça, ame, né? Reconheça, aceite de verdade, não só com palavras, mas vivam de coração essas palavras de Jesus que não podem ser ignoradas. É o que vai nos salvar da ignorância e das trevas que está o mundo. A luz nas trevas está nessas palavras. Então Jesus deixou para a serva de Deus Luísa Picarreta todo 36 volumes do Livro do Céu, né? Está disponível no site www.divinavontadenobrasil.com.br, e você também pode acessar o livro no Livro do Céu, os 36 volumes e os outros livros das místicas no site www.livrodoceu.com.br. Lá você vai ter acesso a todo esse conteúdo que é urgente, né? Já passou da hora de todos despertarem para essas leituras, e não só ler, né? Mas é para viver, porque essas palavras que Jesus nos dá é para elas serem vida na nossa vida, para elas se tornarem atos mesmo, realidade. É para isso que ele se comunicou conosco, é por isso que ele veio à Terra, e é por isso que ele se comunica através desses escritos místicos revelados a Luísa Picarreta, Maria Valtorta, Maria de Ágreda e tantas outras místicas que vale a pena você conhecer tudo, porque de Deus a gente tem que buscar é tudo. Tudo que Ele nos deixa é muita graça e nós não podemos desperdiçar. Então vamos começar a meditar, né, o Evangelho de São Mateus 5, as bem-aventuranças. Vamos ouvir Jesus. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava dizendo. Então, a primeira atitude de Jesus, né, é
ele vai ao encontro do povo não para jogar conversa fora. Ele vai ao encontro do povo não para ficar sabendo do que está falando e compartilhar de conversas com finalidades humanas, né? O que você vai fazer no final de semana, fulano? Ah, tá. E aí, conta pra mim uma novidade aí que tá acontecendo na sua casa. Não, ele foi para ensinar porque aquele povo estava numa ignorância muito grande, não tinha nenhum entendimento. Então o Senhor veio comunicar o Pai e a tarefa de Jesus de comunicar o Pai era urgentíssima, ele não perdia nenhum minuto. Então toda oportunidade de estar com as pessoas era para falar das coisas de Deus, do espiritual, comunicar às almas sedentas da verdade, a verdade que ia libertar elas dos seus cativeiros, suas misérias e pecados e mazelas. Então Jesus não perdia tempo, imediatamente ele já tem essa atitude de abrir a boca, porque o ato, né? O ato que Deus quer de nós é comunicar. Nós estamos numa realidade em que as pessoas, principalmente na nossa igreja, estão muito tímidas. Elas estão fechando a boca. Elas estão vendo a desordem no meio do povo, né? No meio da sociedade, nas escolas, na própria igreja, a falta de entendimento, a ignorância, e estão fechando a boca, e Jesus não quer isso. Então Jesus dá a primeira lição para os seus discípulos, que ia continuar a missão após eles, sendo sacerdotes, né, da igreja, os primeiros sacerdotes, e essa lição vai perdurar por toda a eternidade. Então, é para todos os sacerdotes de hoje também, que não devem buscar comodidade, não devem buscar ir até as pessoas para ter costumes com elas, costumes culturais, conversas jogadas ao vento, preocupações humanas, mas deve ir ao encontro das pessoas para comunicar o Pai. E hoje, né, os sacerdotes estão tendo muito mais acesso às verdades, a conhecimentos incríveis, né? Tanto os evangelhos deixados por nossos apóstolos, mas tudo que Jesus tem trazido. Só que essas verdades estão engavetadas. E por que não estão sendo comunicadas? Muita falta de interesse das coisas de Deus. E as pessoas estão cada vez mais sedentas dessa comunicação, de ouvir a voz de Deus de verdade. E Deus quer usar de seus ministros, quer levantar os seus ministros, ressuscitar esses ministros que muitas das vezes estão de boca fechada, com medo de perseguição, seja perseguição do governo, seja perseguição dos párocos, seja perder amizades, não ser chamado mais para o almoço de domingo na casa da paroquiana, perder grupos de pessoas humanas. E muitas das vezes vem situações muito difíceis de pecado e tampam os olhos e não abrem a boca para anunciar as bem-aventuranças da forma que elas são de verdade, sem acrescentar nada, sem tirar nada, mas tal como é a verdade divina. Mas estão com medo porque o mundo tá gritando mais alto. Mas o mundo está gritando muito porque na igreja muitos estão com a boca fechada. Estão com a boca fechada e o Espírito Santo não vai poder agir em uma boca fechada que não tem coragem de comunicar as verdades, que se omite, que tem medo, que tem vergonha, que tem respeito humano, que tem medo de ser perseguido, que ser tirado, ser tirado de sua paróquia que ama tanto, porque tem apegos humanos, apegos materiais. E não estão mais falando a verdade para conseguir ficar no meio das pessoas. Mas o que adianta ganhar as pessoas, ganhar o mundo, ganhar amigos aqui na terra e ser aplaudido? Mas enquanto Jesus, né? Então a missão dos discípulos era serem outros Cristos. Então eles precisavam observar como Jesus é para que eles também fossem. O que está acontecendo hoje é que pararam de observar Jesus como ele é. Pararam de se importar com o que Jesus fala. Estão se preocupando mais com o que o humano pensa. Estão pensando mais com a cabeça de hoje, com a lógica mundana, com a modernidade, para poderem estar com as pessoas. E usam muitas das vezes as palavras de Jesus contra ele, para defenderem seus pensamentos. Mas nós temos que amar o próximo, né? Nós temos que estar com o nosso irmão, tolerar, aceitar,
ser manso, humilde, acolher todo mundo, viver a fraternidade. Mas Jesus estava em fraternidade, estava com as pessoas, mas ele não se separa do Pai, nunca da vontade divina. E a vontade do Pai é que reinava na boca de Jesus, no ato de Jesus, no olhar de Jesus, em tudo que ele fazia. Ele estava com o povo para dar a Deus para aquelas pessoas, para comunicar as verdades do reino para aquelas pessoas, para anunciar para elas que a vida delas não é na terra, que aqui na terra elas estão para conhecerem a Deus e que elas precisam viver o amor, mas o amor na sua verdade, daquilo que é o amor. Então ele vem ensinar o verdadeiro amor, que se sacrifica, que toma sua cruz, que não pensa em si, mas que só pensa na vontade divina. E esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, que não mudou, nunca vai mudar. E nós muitas das vezes queremos inventar um outro Jesus ao nosso modo, inventar um Jesus que se adapte ao nosso pensamento, à nossa lógica humana. E não podemos fazer isso. As palavras do Senhor são imutáveis. Os seres humanos é que são volúveis, que estão sempre querendo mudar, dançar conforme a música, como dizem, né? Mudar conforme muda o mundo. Mas a nossa missão não é ser dessa terra. Esse mundo, o Senhor já falou, vocês terão aflições. Esse mundo vai cuspir em vocês. Mas o sinal de que realmente estamos obedecendo ao Senhor é se a gente sofre perseguições. É se o mundo não nos aplaude, se a gente é incompreendido. E se a gente passa pela cruz como Jesus passou, pela rejeição, que Jesus falava, pregava um amor verdadeiro, e muitos distorciam o que ele falava, e usava as palavras dele contra ele, inventava calúnias contra ele. Então ele causava confusão. Ele não veio para causar paz e amor e deixar todo mundo feliz com ele. Ele causou confusão, porque quando você denuncia o pecado, denuncia as obras das trevas, muitas pessoas não vão gostar de ouvir. E esse é o sermão que vai alegrar Jesus. Porque a verdade não vai ser aplaudida, vai doer. Porque a verdade é como aquela luz que vai iluminar e mostrar para os corações as podridões que estão lá, que precisam ser tiradas. E muita gente não quer lidar consigo mesmas, com essa realidade. Elas querem enganar a Deus e querem padres, querem catequistas, né? Querem ministros, querem pregadores, querem ouvir na igreja coisas que deixam elas confortáveis com seus pecados. Que elas se sintam bem-vindas, mas não importa Jesus. Não importa se estão amando de verdade Jesus. Não importa o que Jesus nos ensinou, as palavras dele, elas não querem isso. Elas querem um Jesus à sua imagem e semelhança. E nós não podemos ser coniventes a isso. Não podemos fazer isso. Porque quem conhece Jesus de verdade imita Jesus e busca ser como ele, viver na verdade. Então ele abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Então nós temos que pedir o Espírito Santo para abrir a nossa mente para entender a palavra de Jesus. Jesus, a gente sabe uma coisa. Jesus falou para as pessoas assim: não se preocupa com o dia de amanhã. Seu Deus alimenta até os passarinhos que estão, né, nas árvores, né, as aves do campo. Ele providencia o pão de cada dia. Ele não vai fazer mais por vocês, que são mais que passarinhos? Então ele deixou bem claro que não está preocupado com coisa humana, com o bem-estar material de ninguém. Então ele não está preocupado com isso. Então, se ele não está preocupado com isso, não é nesse sentido que ele está falando. Ele está falando de uma forma espiritual. E a palavra do Senhor é muito distorcida. Muitos padres são seduzidos, sacerdotes são seduzidos a fazerem discursos políticos usando as palavras de Jesus para defenderem um partido político. E transforma tudo na politicagem, achando que Jesus veio à Terra para fazer um reino humano de paz, amor, justiça social. E trazem tudo para a ordem humana, material. Não. Jesus está preocupado com as almas. Já passou o tempo aqui da carne, de você viver, construir a sua vida e fazer suas coisas. Nós estamos em um tempo muito
oportuno que nós estamos vendo as tribulações e toda essa movimentação que está acontecendo no mundo, para a gente entender que cada vez mais a gente tem que se elevar dessa terra, né, e ampliar a nossa mente, ampliar nosso entendimento para o sobrenatural, para o espiritual. Então, bem-aventurados os que têm o coração de pobre, porque quem tem o coração de pobre é desapegado. Desapegado da terra, desapegado de pessoas, desapegado das próprias opiniões, do seu próprio jeito de agir, falar, rezar, mas para abrir sempre a vontade de Deus. Ela se reconhece um nada e totalmente dependente de Deus. Pessoa simples, aberta à vontade de Deus, né? O pobre aceita aquilo que lhe é oferecido, né? Não põe defeito naquilo que lhe é dado, né? Então por que muitas das vezes o Senhor vem até nós, traz os seus ensinamentos, comunica a igreja, trazendo suas porta-vozes místicas com, meu Deus do céu, com livros maravilhosos, 36 volumes do livro do céu, com o Evangelho de Maria Valtorta, maravilhoso, 10 volumes incríveis da vida de nosso Senhor. E esses corações de pobre não querem esse alimento, né? Esses corações que não são de pobre não querem receber esse alimento, querem comer de outros conteúdos. Vamos estudar os filósofos, vamos estudar os pensadores atuais. Não precisa disso tudo, não precisa de santidade, não precisa de exagero. Isso aí é fanatismo. E querem viver uma vida no mais ou menos na mornidão. Isso não é um coração de pobre. O coração de pobre recebe tudo de Deus e ama tudo que Deus dá. E é aberto para Deus amar ele da forma que Deus quer. Então, se Deus está me amando, trazendo esses escritos, eu preciso ser o primeiro a valorizar, porque eu toquei nessas verdades. Eu preciso dar valor a isso. Então, eu tenho que aceitar. E eu não posso ser ridículo ao ponto de dizer, não é para mim. Eu já tenho muita formação, eu não preciso disso. Eu já sei tudo isso, né? Eu já faço a vontade de Deus. Não tenho que saber mais nada. Isso não é um coração de pobre, porque ele se acha alguma coisa, acha que sabe, acha que já tem todo entendimento. E não se abre à vontade divina de verdade, ao novo de Deus. Não tem a pequenez de dizer, nossa Senhor, realmente eu não sei nada. Quanto mais eu acho que eu sei alguma coisa, menos eu sei quanto que eu preciso disso. Eu vou ler, eu vou buscar, eu vou procurar, tem meios. Oh, beleza, olha que lindo que é, tem leigos ensinando isso. E a pessoa que tem o coração de pobre nunca vai humilhar o que está ensinando. Só porque está numa condição diferente, vai falar, não, mas são leigos que estão falando. Não vale a pena, não. Tem que esperar alguém muito importante falar para me acreditar. Alguém na posição hierárquica maior. Alguém com teologia falar. Não, quem tem o coração de pobre acolhe a palavra de Deus de onde ela vem. Do instrumento que Deus usa e ama a forma e a simplicidade de Deus se comunicar. Porque é pequeno, porque é simples. E não quer possuir nada para si, não. Doa tudo. Coração de pobre é despojado. Tudo que recebe, doa. Então ele não se fecha na sua teologia, mas ensina tudo para os outros. Ensina a verdade para o irmão. Ensina a verdade para aquela alma que vai se confessar com ele, que precisa da verdade, que está na situação dúbia, difícil, complicada, de miséria, que precisa de uma chacoalhada espiritual. Precisa de uma renovação na vida. Precisa de umas verdades benditas. De um pai, que um pai pode fazer pelo filho. Então você tem que ter a consciência. Essa alma é minha filha que está chegando agora. Os meus filhos espirituais. Eu não posso deixar esse um alimento. Porque eu recebi tudo de graça eu devo dar. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, a cruz não é problema. Todo sofrimento, toda rejeição que uma pessoa sofrer nessa terra, por viver o reino de Deus, as verdades de Deus, é motivo de bem-aventurança. Mesmo que o mundo te chame de outra coisa. Porque, repito, o mundo vai sempre chamar os que são de Cristo de malditos, de ruins, de julgadores.
de opositores, de ditadores. Vão ser cancelados, muitos vão ser cancelados pelo reino de Deus, mas vale a pena. Porque quem nesse mundo só ri, é só festa, é só viagem, é só custeio de muito dinheiro, passear, bater de carrão para lá e para cá, ir para festas todo final de semana, fazer várias e várias viagens e viver no oba-oba, não é realmente a felicidade verdadeira, mas é uma felicidade temporal. Essas pessoas já estão ganhando a recompensa aqui na terra. Mas aquelas que choram, né, que vê Jesus sendo maltratado, que se importa com Jesus, porque hoje em dia poucos choram por Jesus, né? Muitos choram pelos seus próprios problemas, muitos choram pelas suas próprias dificuldades, né? Muitos choram porque não têm o que querem, do jeito que querem, da forma que querem, e querem mudar tudo e todos para ter um mundo ao seu próprio, né, ao seu próprio olhar perfeito, porque querem a vida aqui. E choram reivindicando essa vida, né, e cobrando e ainda culpando Deus pelas coisas ruins que acontecem. Isso não são lágrimas vindas de um amor verdadeiro, de uma humildade. Agora, aqueles que choram pelas almas, preocupados com a forma que o mundo está indo, preocupado com almas, e que choram as dores de Deus, querendo ir ao máximo de almas que puderem, levar a luz para essas almas, que choram com Jesus, que entende Jesus, que busca intimidade com Ele, esses serão consolados, porque não vão esperar consolações humanas, mas vão receber tudo da mão de Deus. Vão ser consolados por Deus, porque estão consolando Deus nessa terra. Então, se parecer com Jesus Cristo nessa terra, o que é se parecer com Jesus Cristo nesse tempo? É você aceitar tudo o que te acontece, é viver o sofrimento tal como ele vem e não tentar poupar a sua vida, não tentar ganhar a sua vida nessa terra. Não tentar fugir dos problemas, não tentar fugir, não tentar, eu não vou falar essa verdade, porque depois eu vou, mais tarde eu vou chorar com a perseguição que vai vir. Não se importe com isso. Porque serão consolados por Deus. Porque o maior consolo que a alma pode ter, ela é estar em paz com Deus. Está fazendo a vontade de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Que são pessoas que perdoam. Pessoas simples, puras, humildes, mansas. Mas não é mansidão de não falar a verdade. De ficar calada. Não, Deus não está nos chamando para o tempo do silêncio. Não é tempo do silêncio, não é tempo do exílio, não é tempo da omissão. Porque o mundo jaz na ignorância e as pessoas precisam sair das trevas. Então, o manso não pode ser manso para o pecado. Nunca, 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 nunca. Não pode abaixar a orelha, né? Abaixar a cabeça e deixar o mundo ditar as regras e você ter que engolir tudo e aceitar tudo como é. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Os mansos nunca vão amar, não vão ser rebeldes. A pessoa mansa vai fazer como Jesus. Jesus não era rebelde. Onde Jesus não era aceito, ele sacudia a poeira dos pés. Então, onde você for levar a palavra de Deus e ela não for aceita, você já sabe o que fazer. Não, eu vou ser manso e tolerar e ficar lá assim mesmo, mesmo sabendo que Jesus não é bem-vindo. A verdade, eu não posso falar a verdade. Eles me aceitam eu, mas não me aceita Jesus. Não aceita as verdades dele, então não aceita também você. Os mansos não vão ficar na rebeldia. Não vão tentar pagar o mal com o mal. Então você vai ser manso. Você não vai pagar o mal com o mal, não é isso. Mas você vai pagar o mal com o bem. E o maior bem que você pode dar para alguém hoje é falando a verdade para essa pessoa. É iluminando essas pessoas. É ajudando essas pessoas, ensinando para essas pessoas a mesma coisa que você aprende do Senhor. Não vingueis, né? Não cometeis luxúria por causa disso, por causa disso, por causa disso. Esse não é o caminho. Então você vai ensinar com amor para as pessoas a verdade, com muito amor, como a verdade como ela é, sem medo e com muito amor. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não é fome e sede de justiça de você ficar lá no Congresso fazendo passeata, de você largar seu ministério para ser político, de você sair por aí fazendo carreata e participando de movimentos pró contra pró alguma coisa,
A fome e a justiça é você querer que a justiça aconteça. A maior justiça que hoje pode acontecer é você saber o seguinte: Deus não está sendo considerado mais nesse mundo. Não querem ouvir a Deus. Ah, mas vão ouvir sim, nem que seja na minha homilia. Mas aqui nós vamos ter fome e sede de justiça, da verdade. Aqui as coisas vão ser conforme a justiça de Deus. Nós vamos fazer justiça aqui. Falar a verdade. Amar a Deus de verdade. Não, é muito injusto que Deus não seja considerado, que hoje querem cancelar as verdades. Não podemos ser omissos, ficar calados diante disso. Então você vai ter fome de divulgar as verdades de Deus, fome de espalhar essa justiça, sede de falar essa verdade a quantas pessoas você puder, em todas as situações que você estiver. Mas você vai ter fome e sede da justiça, de buscar a vontade de Deus, a palavra de Deus, o que Deus pensa em cada situação, para que você saiba orientar as almas. E você não vai nunca ficar parado, porque sempre vai ter mais para alimentar da palavra de Deus. A justiça hoje é que esses escritos sejam lidos e divulgados e vividos. Esse é o maior ato de justiça hoje, porque a graça de Deus superabundou todos. E o Senhor deixou para nós tanta bênção. É injustiça não usufruir disso. É injustiça roubar a Deus, né? Usar os dons que Deus dá para roubá-lo, para fazer se tornar alguém famoso com os dons que Deus dá, com a unção que Deus dá. Eu vou ser famoso, eu vou ser um coach católico. Eu vou sair por aí nas redes sociais divulgando o meu nome, né? Vendendo livros e livros e livros, divulgando a minha pessoa com a minha foto bem bonita lá, para que todo mundo me ame, para que todo mundo me aplauda, para que todo mundo me cite, né, me siga e dê likes. Não. Roubar a Deus, não. Ao contrário, você vai ser sempre pequeno. Dá a Deus o que é de Deus. Você vai devolver para Ele, você vai livremente, né? Você vai dar sua vontade para Ele e fazer só o que Ele quer, falar o que Ele quer. E não pensar em nada, nem em você, nada. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz. Então, a justiça hoje é tomar a cruz. E estar no seu posto, a qual Deus te colocou, na obediência. Não inventar modinha. Não inventar outros meios humanos, mundanos, para chegar às pessoas. Hoje Jesus quer chegar até as pessoas pelas palavras que Ele põe na sua boca, mas Ele vai pôr palavras de verdade, de justiça, de amor. Amor verdadeiro, não amor satânico que passa a mão na cabeça. O que é o amor satânico? É a mentira que Satanás espalha pelo mundo. De um amor em que você pode fazer o que você quiser. Você pode viver da forma que você quiser. Não é pecado. Não é pecado você jovem que não é casado se masturbar. Não é pecado. Não é pecado você jovem que é homossexual ter atos homossexuais, ter relacionamentos, se casar. Não é pecado, não é pecado, não é pecado, não é pecado. Pode fazer o que quiser. Isso aí contra Deus. Isso aí contra Deus, por respeito humano. É uma injustiça muito grande. E a gente vê outros furtando a Deus, a gente tem que falar, apontar, ajudar, iluminar essas almas. Então, se você vai contra um paroquiano seu, né? Você vai contra uma pessoa da sua comunidade, por ela ter falado a verdade, e vai a favor daquele que está no erro, para ter a companhia daquela pessoa, você não tem fome e sede da justiça. Você está no amor satânico. E o amor satânico passa a mão na cabeça mesmo. O amor satânico, né, fala assim, não, mas Deus é amor, não, você não precisa obedecer às leis dele. Estão lá, mas não tem necessidade. Né? Você está, vamos dizer assim, liberado, absolvido disso. Você não precisa de seguir esse preceito, esse. Não é para você. Isso aqui é para você, isso aqui não é para você. Isso aqui é para você, isso aqui não é. Brincando com a palavra de Deus, brincando com as coisas de Deus.
roubando Deus, porque está indo contra as palavras de Deus, deturbando. Se você deixa o outro assim, não ajuda e não fala a verdade, meu Deus. Ah, mas se eu falar a verdade, ninguém mais se confessa comigo. Se eu falar a verdade, ninguém ouve mais minhas homilias. A igreja fica vazia, os paroquianos vão fazer uma abaixo-assinado e vão me tirar. Ah, se eu falar a verdade, vão me tirar da pastoral tal, do ministério tal. Bem-aventurados que são perseguidos por causa de Deus, por causa do reino, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então a misericórdia é dar o perdão. Mas o maior ato de misericórdia hoje você pode ter com a pessoa de caridade é você orientá-la, você dar um bom conselho, sem pressa, né? Porque hoje em um dia falta muita misericórdia com os fiéis, muita pressa nos atendimentos, muita pouca disponibilidade para atender, muitas ocupações humanas, né? Administrativas, e que poderiam ficar por último, mas a vontade de Deus tem que ser prioridade. Chegou alguém até você, chegou uma alma, não importa o horário, e precisa de uma confissão, seja misericordioso, renuncie o seu sono, renuncie o seu passeio, renuncie o seu outro compromisso, e vai atender aquela alma, porque é Deus que trouxe aquela pessoa. Ajuda aquela pessoa. Ah, mas eu vou celebrar a missa agora, então peça a pessoa para esperar, depois da missa atenda. Sempre tem um jeito para quem é misericordioso. Quem é misericordioso sempre, porque está unido com Jesus, nessa misericórdia, Jesus sempre dá um jeito. Não, só se você esperar, eu te atendo sim, sem problema. E com amor, sem olhar no relógio, né? Sem ficar com pressa, né? E se a pessoa ficar meio assim, travada, ajuda essa alma a destravar-se, né? Seja firme com essa pessoa, né? Fala com ela. Não, olha, quando você está diante de mim, você está diante do próprio Jesus. Não tem o que temer. Tem que ser verdadeiro, né? Confesse-se como se essa fosse a sua última confissão, a sua última oportunidade. Fala assim para a pessoa, né? Para puxar o amor dela que ela não quer dar, a entrega que ela não quer dar. Faça qualquer coisa pelas almas, para que aquela alma possa receber a luz. Essa é a verdadeira misericórdia, não é a que abraça. Ah, eu pequei porque eu vivo com um homem, aí chega um rapaz lá homossexual, eu vivo com outro homem, eu pequei muito, porque eu tô vivendo com esse outro homem, aí eu comunguei e tal. Tudo bem, filho, vem cá, deixa eu te dar um abraço, te acolher. Não, isso não é a verdadeira misericórdia, porque não está pensando na alma. A verdadeira misericórdia é pensar na alma, é orientar as pessoas na verdade. Você não vai ser bruto, você não vai expulsar ninguém. Isso não seria misericórdia. Mas a verdade tem que ter, porque a verdade é que vai alimentar aquela pessoa. Não adianta receber alguém na sua casa e não dar o alimento. A verdade vai ser o alimento para aquela pessoa. Então, um abraço não vai produzir nada se não tiver o ato de falar, de se comunicar, de ajudar, de instruir. E ajudar os outros a alcançar a misericórdia, de verdade. As pessoas a fazer uma contrição perfeita, que às vezes as pessoas chegam até a confissão, não sabem nem confessar, são tão escrupulosas, vê pecado em tudo, e onde devia não falam, né? Então elas precisam ser, assim, ajudadas. As pessoas são tão pequenas, tão ignorantes, que elas precisam ser ajudadas para confessar. Elas, meio que você puxando delas o que elas têm que falar. Mas Deus vai te dar essa sabedoria, essa ciência de você saber. Se você tiver com a sua intenção pura ali, Senhor, me ajuda a atender essa alma como o Senhor faz. Ah, mas não sei fazer como Jesus faz. Leva o torta. Ela fala disso. Leva o torta para aprender como Jesus é com as almas, como que ele trata com cada alma, com cada tipo de alma, como ele é, para você conhecer Jesus, para saber como ajudar as almas. Ah, mas não tem como conhecer Jesus? Mentira, tem, porque deixou escrito. As místicas são juízas, né, testemunhas, advogadas, com toda a papelada lá, com toda a documentação provando que Jesus ensinou. Para ninguém poder falar, eu não sabia. Por que não está sendo lido? Porque muita gente fala aquilo.
A revelação dada por místico, as revelações dadas às místicas católicas não são obrigadas a acreditar. Conforme está no número tal do magistério tal, você não é obrigado. É claro, Deus não quer nada com má vontade mesmo, não por isso. Mas deve-se ouvir sim, porque senão não vai saber como ajudar ninguém, não vai ter iluminação. Deve-se ouvir sim. Isso aí já é um teste para ver quem realmente vai por amor. Porque quem não vai por amor, quem não tem amor, já vai olhar e vai falar assim: ó, beleza, já me desocupou desse trabalho de eu ler tudo isso? Ô, beleza, me safei. Porque já explicaram para mim que eu não sou obrigada. Aí pega a risca, isso aí pega a risca e segue. Ah, tá, beleza, ô, ótimo, me safei. Isso é um teste para ver quem ama mesmo, porque quem ama não vai nem procurar isso. Quem ama já vai, quero ouvir o que Jesus está falando. Se ele falou que tem esses livros aí, tá falado, eu quero ver agora. E não tô preocupada se é muita coisa para ler, não. Porque eu tô na terra para isso, para ser o Cristo. Nós temos que ser parecidos com Jesus. E ele deixou os meios para isso. Ele nos dá a graça para isso, mas tem que ter disposição nossa. Tem que ter o nosso sim, nossa vontade. E a vontade é atitude. Não é desejo, é atitude. É movimento. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Então só vai ver Deus em tudo quem tiver pureza, simplicidade. Quem olhar para as coisas de Deus com impureza vai ver maldade. Vai falar: não, temos que ter cautela, tem coisa errada aí. Não vou seguir isso não, não vou ler isso não. Ai, não precisa disso tudo não, é exagero. Aí vai acolher as palavras do Senhor com desprezo, por causa da impureza, por causa da contaminação do amor próprio, que diz para a pessoa assim: não precisa disso. Você não. Isso aí é para quem não sabe nada, você sabe tudo. Você não precisa disso. Falta de pureza. Não aceitar as verdades de Deus, não ser simples para acolher as verdades de Deus. Pôr maldade nas coisas de Deus. Julgar já, né? Sem ler os escritos já julga. Sei não, viu? Aí vem um paroquiano pedir instrução. Olha, eu tô lendo o Evangelho de Maria Valtorta, tô gostando muito. Eu queria compartilhar com o senhor. Ah, não, filho, sai disso. Precisa disso não, fica só com o que tá no Evangelho, tá bom. Cuidado com o exagero. A pessoa nem leu, não sabe, não perguntou nada e já tá julgando, e já fechou o coração e ainda por cima semeou uma treva no outro. Coitado. Ele recebeu um balde de água fria, de quem esperava receber muita aprovação, porque os mais fiéis a Deus, aqueles que deram sua vida que para atingir, para viver o ministério do sacerdócio, para ser outro Cristo na terra, deveriam realmente ser outro Cristo na terra. Deveriam realmente falar como Jesus fala, pensar como Jesus pensa, buscar conhecê-lo, e não estão fazendo por quê? Porque fecharam o coração, porque estão contaminados por pensamentos humanos, impuros, de respeito humano, de preocupações ideológicas, de preocupações políticas, materiais. Isso tudo são impurezas, são idolatrias que vai deixando o coração sujo, fétido, contaminado, com tanta sujeira, com tanta mentira, com tanta ganância, com tanto apego, e falta pureza para ver Deus. Porque os puros sentem esse cheiro de Deus, sentem o perfume de Deus. Quando vem um escrito, uma revelação, a pessoa quer ouvi-lo na hora. E quando alguém sabe, a pessoa fica doida para saber. Não tem como você me passar, não. Eu também quero. E quando tem acesso, é o primeiro a querer ler, né? É o mais grato, é o mais desejoso. E quer para ensinar para os outros também. Pureza. Não pega para si, não rouba, divide, doa. E aceita se for ensinado por um leigo, aceita. Porque o leigo viu primeiro, tocou primeiro nessas verdades, aceita. Não tem soberba
de pensar, eu não preciso ser ensinada por nenhum leigo tem que vir me falar uma verdade comigo, não. Porque o que eu faço aqui está ligado no céu, então se esse leigo se atrever a me ensinar alguma coisa, eu vou usar meu poder contra eles como um galo, porque não tem direito de me falar nada. E querem ocupar o lugar de Deus. E esqueceram que é apenas pó, que a unção dada foi Deus quem deu. E que essa unção dada é para você se colocar como o último. A pessoa pura se coloca como a última, para servir e amar a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Simplicidade, mansidão, humildade, temperança, fortaleza, sabedoria, justiça, verdade, amor, perdão, misericórdia. Pessoas assim que Deus está chamando. Pessoas de paz. Mas não uma paz omissa. Não uma paz que concorda com o pecador. Não é essa paz. Mas é aquela que dá outra face, que perdoa, que ama e que corrige. Porque um sacerdote que corrige os paroquianos é a pessoa mais pacífica do mundo, sabia? Não é não. É não, vai arrumar confusão na igreja. Não, porque você viu, a confusão é a mentira que está rolando lá. E quando você leva a verdade, você está levando o evangelho da paz, do verdadeiro amor, tá? Ou seja, você está levando o reino da paz na vida daquelas pessoas, dando a devida honra para Deus, a devida reparação que Deus merece, de reconhecimento das pessoas, destruindo o reino satânico da mentira, da inveja, do que estiver acontecendo. Pisando na cabeça da serpente. Pisar na cabeça da serpente e matar o respeito humano, a hipocrisia, a mentira, a desonestidade é ser cidadão de paz, é ser cidadão de céu. É agir como um autêntico filho de Deus, que dá a Deus o que é de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então não precisa temer oposições nenhuma. Receba tudo como permissão divina, tudo vindo de Deus. Ame a sua cruz, beije a sua cruz. Prefira chegar no céu ralado, judiado, cancelado, de tanto julgamento, de tanta pedrada, por você ter falado a verdade, por você ter agido na justiça, no amor, por você ter amado. Porque aí você vai estar se parecendo com Jesus mesmo. Porque quem chegar lá sem nenhuma cruz, só com rosas nas mãos, com cartinha de paroquiano, com muitos elogios, com a carinha de emoji, com muito amor para lá, amor para cá, beijo para lá, não está carregando a cruz. Porque não tem como servir a dois senhores. Ou você rejeita o mundo e vive a verdade do reino de Deus, você rejeita Deus e vive a mentira mundana. Não tem como servir a dois senhores. Ou com Jesus e como Ele, ou sem Ele, ou sem Jesus. Mas se você falar é como Jesus, é com Jesus e como Jesus, então bem-vindo à perseguição, meu amor. Bem-vindo à perseguição. Parabéns. Esse é o caminho mesmo, pedregoso, estreito. O caminho da festa, do oba-oba, da curtida, ficou para trás. Porque você sabe que esse caminho leva ao abismo. Você vai andar pelas veredas de Deus, pelos caminhos de Deus, que tem cruzes, que tem dificuldades, e vai ajudar os outros a caminhar pela mesma via. E vai falar também para os seus paroquianos a verdade. Ou com Jesus e como Ele, ou sem Jesus. Jesus, ó, gente, me ensinou assim, assim, assado. Que tem que ser assim, assim, assado. Que tem que andar na linha com Ele. Que não é brincadeira, é o cristianismo. Então, ou a gente seja católico de verdade, ou finge que é. Ah, isso vai dar um problemão. Claro, claro, porque os que amam vão voltar. Os que não amam, né, vão ficar
ainda parados decidindo o que fazer. E você precisa ser forte, precisa segurar na mão de Deus e ir, mesmo que o barco balance, mesmo que sejam muitas oposições. Quem caminha com o Senhor vai caminhar bem. Quem caminha sem Jesus, pode ter certeza que vai caminhar mal. Não pensa que um conforto vivido na terra, você ter muito conforto aqui na terra, muita estabilidade, muita tranquilidade, é sinal de que está tudo bem, não. Porque aqui é o caminho da renúncia, dos opróbrios, das perseguições. E a tendência é esse. Podemos ver nos noticiários, os cristãos que estão se posicionando estão sendo cancelados, estão sendo processados, estão sendo caluniados, apontados como exemplo do que não se deve fazer. O mundo fala assim, ó, olha o que não se deve fazer. Olha só, gente. E condenam a religião, condenam a fé e querem fazer os católicos ficar doídos, sentindo que fez algo muito errado contra eles. Para que as pessoas que estão na igreja sejam confundidas e vai viver também como eles. Mas não. Nosso reino não é desse mundo. Então, nesse mundo, com certeza você vai ser colocado como exemplo ruim. Mas para Deus você não é. Porque se você for como Deus, seguindo os ensinamentos dele, andando os caminhos dele, buscando ser como Jesus, os ensinamentos de Jesus, se você buscar isso, você está bem. Pode chegar machucado lá no céu. Pode chegar, depois dessa vida, maltratado. Melhor ainda, porque aí você vai parecer mais com Jesus na cruz ainda. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, ó. Quando vos perseguirem. É felicidade, não é tristeza. E disserem falsamente todo mal contra vós. Tá vendo? Mentiras. Vão dizer mentiras de você quando você falar a verdade. Vão dizer coisas contra você. Prepara. Toma a sua cruz e segue. Mas por causa de quem? Por causa de Cristo. Então, vale a pena sofrer qualquer coisa pela pessoa certa. Você vai fazer isso por Jesus. Olha que beleza, que felicidade que é. Essa vida aqui é tão passageira, já passou da hora da gente desligar. E é necessário ensinar isso para as pessoas na igreja, porque as pessoas não querem cruz, não querem sofrimento, não querem perseguição. Só querem facilidade. Só querem que tudo volte a como antes, para elas viverem como viviam antes. Mas não querem entender a verdade, não querem a mensagem da cruz, não querem a mensagem do reino, da renúncia, da simplicidade. Precisa dos profetas falarem. Precisa. Então, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, é só você olhar para a história, né? Quem falou em nome de Deus sofreu o quê? Jeremias, quando foi denunciar a situação lá do rei, o rei que fazia a vontade do povo, que tinha muito respeito humano e que adorava outros deuses. O povo vivia acendendo uma vela, né? Fazendo sacrifício lá no altar, no templo, e depois acendendo coisa para os seus ídolos, fazendo rituais. Então vivia uma vida dupla, mentirosa. Não servia a Deus coisa nenhuma, porque não serviam a Deus por inteiro. Então não se serve Deus pela metade. Então não serviam a Deus, pronto, final. E a missão do profeta foi chegar e falar tudo aquilo. E ele enfrentou oposição até dentro de casa. Até o pai dele deixou ele sozinho, apanhando e sofrendo toda a consequência que ele sofreu por ter anunciado aquela verdade, por ter profetizado em nome do Senhor. E ele foi abandonado pelos mais próximos. Aí se você for olhar a vida de Jesus, é a mesma coisa. Jesus ficou sozinho naquele momento. E foi traído por um amigo, que ainda teve coragem de beijar no rosto dele. E beija ele, dá um abraço nele, olha nos olhos dele, dá um sorriso. E por trás tem uma cruz enorme preparada, né? Então, assim, esse é o caminho. E Jesus olhou para um lado e para o outro. Cadê os discípulos? Ficaram atormentados, desesperados. Naquele momento ele enfrentou tudo o que essa cruz significava. E essa cruz significava uma solidão de presenças humanas naquele momento. Era ele Deus. E a cruz era a irmã dele.
A cruz não se tornou ruim porque ela foi a companhia dele, amiga dele. Então, aqui na terra, o seu amigo vai ser sua batina, né? Que você vai usar. Vai ser o cálice, a hóstia consagrada. Esses vão ser quem vai ficar com você no seu ministério. Nem que a sua família te deixe. Que os mais próximos te abandonem. Mas pela verdade, por Deus, vale a pena. Vale a pena. Sabe por quê? Porque Jesus fala, vós sois o sal da terra. Então você não está aqui à toa, você está aqui para temperar essa terra ruim, amarga. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Se você não fazer a sua missão, você não serve para mais nada. Ah, sirvo sim, as pessoas me consideram, me chamam para os eventos, eu sou famoso. Que adianta isso? O que isso vai mudar no reino? Que louvor está sendo dado para Deus? Que glória está sendo dada para Deus? Glórias humanas? Glória para si próprio? Vós sois a luz do mundo, não se pode ser trevas. Você forma um contraste mesmo. Você foi chamado para ser esse contraste. Para aquela alma que está na treva chegar correndo na igreja e falar: misericórdia, minha ajuda. E você ser uma luz para essa pessoa. Mas se você está sem essa luz, como você vai iluminar os outros? Sem o Espírito Santo, nada poderia fazer. Se faltar em você o Espírito Santo, como que você vai passar isso para o próximo? Então precisa estar vivendo a honestidade, na integridade, na vontade divina. Buscar essa vontade de Deus, buscar andar na obediência às leis divinas. Não é para obedecer o homem, é para obedecer a Deus. Se para obedecer o homem você recusar obedecer a Deus, é um problema muito grande. Você está indo para as trevas e vai ficar cego e não vai ver mais nada. Então não vai poder orientar os que estão cegos, surdos, desesperados, aleijados, machucados, destruído, que precisa ser ressuscitado, porque você também está morto. Agora a luz é viva e quem te ilumina é Deus, mas você precisa andar com Ele para receber a luz dele e poder ser essa luz na escuridão e até a escuridão das almas e levar a verdadeira misericórdia que leva as almas para Deus, que tira elas do pecado da mentira. Então você é a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro. Então não fuja da exposição. Se eu falar essas verdades, eu não posso falar na internet que eu tô ferrado. Ah, eu tenho canal no YouTube, mas eu não posso falar certas coisas, porque senão já era para mim, não me chamam mais, não vão me ouvir mais, vou perder milhões de pessoas que me escutam. Problemas, isso é só número. Pensa em alma. Esses números das pessoas que estão te ouvindo, esse número das pessoas que estão sentadas no banco ouvindo a sua homilia, são almas. E essas almas precisam estar vivas de verdade. Senão elas vão estar apagadas e vão ser só números de pessoas, sepulcros caiados, mortos, destruídos ali na sua frente. Sorrindo por fora, mas isso não quer dizer nada se por dentro elas estão chorando, estão na podridão e no erro. Pensa nisso. Então, tem que brilhar a todos os que estão na igreja. A luz que o Senhor põe em você tem que brilhar. Na sua casa, onde você for. É para ser luz. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então é pelo seu testemunho que muitos vão chegar a Deus. Não pense que você está ganhando as pessoas quando você é um contra-testemunho. Porque, na verdade, na mente delas, elas pensam assim, aí, tá vendo? Esse padre, essa catequista, esse ministro, esse pregador, é dos nossos. Nem preciso considerar o que ele fala. Parece que você está sendo considerado, porque está sendo aplaudido, mas você está sendo desconsiderado. Suas palavras são lixo, quando elas são em conformidade com a vontade das pessoas, com as trevas. Quando elas estão coligadas às trevas, as pessoas ouvem e falam,
esse aí é um de nós, já foi conquistado. Essas palavras entram no ouvido das pessoas e saem. Elas não veem nada de diferente. Quando elas ficarem assustadas, contrariadas com aquilo que a verdade que vai sair da sua boca, atender, elas vão sofrer. Elas vão ter uma outra reação. Elas vão ficar pensando naquilo que você falou. Aquilo, elas não vão poder ignorar, mesmo que elas não assumam. Ah, mas aquela verdade vai ficar lá. Queira isso. Queira ganhar os corações para Deus e não para você. Não se coloque na frente de Jesus. Nunca. Sacerdote, religioso, religiosa, consagrado, consagrada de comunidades, leigos, pregadores, músicos. Não se coloque no lugar de Jesus. Porque essa luz que vai passar em você não é sua luz. É a luz dele. Então, a glória toda é para ele. Não se coloque no lugar de Jesus. Dê toda a glória para Deus e ensine as pessoas a fazer o mesmo. Assim brilhe vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas obras, o seu testemunho, a sua vida e glorifiquem você? Não, vosso Pai que está nos céus. Então não roube a Deus porque essa luz é dele. Você vai ser o canal, o instrumento que ele vai usar para passar essa luz. O candeeiro, tá? Para se depositar essa luz e brilhar de cima dos telhados para todos. Mas tem que voltar para Deus, porque essa luz é dele e ela não se restringe a uma pessoa, ela não se fecha, porque ela vem da vontade divina. Vou ler um trecho do Livro do Céu, 22 de novembro de 1925. Minha filha, ele fala com a Luísa e com a gente. Meu filho. E para finalizar, tem esse trecho do Livro do Céu, 22 de novembro de 1925. Minha filha, queres saber o que recebe a alma vivendo em minha vontade? Recebe a união da vontade suprema com a sua. E nesta união, minha vontade assume o trabalho de dar a paridade da sua com a vontade da alma. Assim, minha vontade é santa, é pura, é luz, e quer pôr a alma em santidade, pureza e luz. E se o trabalho da alma é o viver em minha vontade, o trabalho da minha é dar em modo perfeito minha semelhança à vontade da alma. Então, tu quer viver nas bem-aventuranças da forma que o Senhor deseja? É vivendo na vontade divina. Porque essa vontade é santa, ela é pura, ela é luz. E ela pode pôr na nossa alma santidade, aquela que nos torna, né, a imagem e semelhança de nosso Senhor. Então, Ele quer dar e você quer receber? Então, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.